Olá galera, beleza? Professor Fernando Lira na área com mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias, beleza? Hoje veremos dicas muito importantes de ortografia. Alô você que tem dificuldades para escrever algumas palavras, presta bem atenção que é muito importante que saibamos disso. Ó, primeiro, gente, é imprescindível que vocês saibam de uma coisa. Não dá para aprender a escrever todas as palavras de língua portuguesa, beleza? Mas você pode atenuar isso, você pode dirimir, você pode diminuir essa dificuldade. Como? Praticando sua leitura, lendo, lembre-se, enriqueça o seu vocabulário por meio da leitura, tá? Enriqueça o seu léxico, que é esse conjunto de palavras que você começa a aprender a utilizar. Então não se esqueça disso. Então bora fazer o seguinte, eu vou escrever com C cedilha, C cedilhado, como dizem os formais. Se a palavra primitiva, aí vem a dica. Então faça com que a primitiva seja uma saída para escrever corretamente a palavra derivada. Procure a primitiva. Antes de você julgar como palavra correta ou errada graficamente, procure a primitiva, tá bom? Se a primitiva terminar em tó, em tor ou em tivo, derivada terá C cedilha, não se esqueça disso. Então, se a primitiva terminar em tor, totivo, derivada com C cedilhado, tá? Produtor, produção, setor, seção, cuidado, essa seção que vem de setor é grafado com C cedilha, tá bom? Produto, produção, exceto, exceção, ereto, ereção, intuitivo, intuição, produtivo, produção, partitivo, partição. Então não se esqueça, primitiva terminou em tortotivo, vai formar derivadas com C cedilhado. Tá bom? Beleza? E uma outra dica muito importante, já com os exemplos. Se você for formar uma palavra a partir do tema de um verbo, a partir do tema, grafe a palavra com C cedilha. O que é o tema? É quando você soma o radical mais a vogal temática. Ou, para ser mais rápido, é só tirar o R, que é a desinência verbal de infinitivo. Tire o R que você forma o tema, tá bom? Então vamos lá, exemplos aqui, ó. Ó, nós temos erudição, que vem de erudito, erudito termina em TO, erudição com C cedilha, tá? Nós temos exceto, termina em TO, exceção com C cedilha. Nós temos setor, que termina em TOR, seção com C cedilha, beleza? Intuitivo, termina em tivo, intuição com C cedilha e vá para cima. Primitiva com tortotivo, derivada com C cedilhado. Agora, se a palavra for formada depois, imediatamente depois do tema de um verbo, eu grafarei a palavra com C cedilha. Educação. Educação, se você olhar bem, vem do tema, ó. Eu tenho aqui o radical, eduque, e o A é a vogal temática. Somou os dois, formou o tema. Ou então eu pego o verbo educar, retiro o R. Sobra quem? Educa. Põe o são. Educação. Pronto. Formou palavra a partir do tema de um verbo, C cedilha. Aí você faz outro exemplo. Exportação, transformação e assim por diante. Tá bom? Curtição. Formou palavra após o tema. Não se esqueça. Grafe com C cedilhado. Exportação vem de exporta. O tema é exporta. Exportação, C cedilha. Repartição. Reparte. O tema reparte, forma a palavra repartição, tá bom? Então não se esqueça disso, pelo amor de Deus. É muito importante que você saiba dessas dicas maravilhosas. Vamos lá. Agora preste também atenção aqui, que isso aqui é muito legal para vocês. Apresento-lhes a Fórmula Lirosa, volume 33. Isso aqui é invenção nossa, exclusiva, tá? É nosso aqui, tudo bem? Replay. Então o que acontece? Aqui é a volume 33. Bora pra cima. Fórmulas que eu invento para minimizar os seus problemas. Eu vou grafar com C cedilha
palavras que sejam derivadas de verbos, tá? Que são derivados do verbo ter. Como é que eu sei que um verbo é derivado do verbo ter? Seguindo a nossa dica. Para você saber se tem C cedilha, pega o verbo lá. Pega o verbo. Conjugue na primeira do singular do presente do indicativo. Que verbo? Terminou em ter. Todo verbo que terminou em ter, para você saber se ele é ou não formado com C cedilha, pegue a primeira do singular do presente do indicativo. Se der a forma tenho, é porque o verbo é derivado do ter. Então, esse verbo formará a palavra com C cedilha. Por exemplo, manter, eu mantenho. Então, manutenção, C cedilha. Reter, eu retenho. Retenção com C cedilha. Deter, eu detenho. Obter, obtenho. Obtenção com C cedilha. Tá? Abster, aí você, eita, calma, eu me abstenho. Então, abstenção com C cedilha. Agora, terminou em ter, inverter. Produz inverter no presente do indicativo na primeira pessoa. Eu que? Eu invertenho? Não é, eu inverto. Então, inversão não é grafado com C cedilha. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, antes de grafar, concretize, prove que se aquele verbo é ou não derivado do verbo ter. Tá bom? Seguindo a Lirosa, volume 33. Tá bom, gente? Então, não se esquece, informaçãozinha bacana aí para todo mundo. Vamos lá. E aí, tome muito cuidado, porque é importante que a gente siga essas dicas, porque são dicas que vão minimizar nossas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, ainda seguindo a dica de nós sempre buscarmos a palavra primitiva. E aí, como é que você escreve pretensioso? Você vai dizer lá, pretensi, com C-I-O-S-O, não é? Não, por quê? Olha para cá. Se a palavra primitiva for um verbo, e se esse verbo terminar em NDR, NDIR, ERT, ERTI, ERGI ou PELI, a derivada terá apenas um S. Procure a primitiva, tá? Pretensioso vem de pretensão, mas pretensão vem de que verbo? Pretender. Terminação em NDR, pretensão com S, portanto, pretensioso terá um S, gente. Pretencioso, esse si de cioso é com S, não com C, tá? E aí vai, ó, compreender NDR, compreensão com S, fundir NDR, a primitiva, fusão com S, expandir, expansão com S, rescindir, rescisão, excisão de rescisão é com S, tá bom? Perverter, erter, perversão, tá? Reverter, reversão, reversivo, reverso. Aspergir, aspersão, termina em ergir. Imergir, que é mergulhar, imersão. Emergir, que é vir à tona, emersão. Procure saber qual é a primitiva. Se ela se apresentar em uma dessas 6 terminações aqui, gente, derivada com apenas um S. Esqueça não. Impelir, impulso, impulsão. Compelir, compulsão, compulsório. Expelir, expulsão. Repelir, repulsivo, repulsão. Então, procure a primitiva. Terminou em uma dessas 6 maravilhas aqui, grafa derivada com apenas um S. Não se esqueça disso jamais. Tá bom, galera? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma dica muito importante para vocês. Prestem bem atenção. Gente, se a palavra primitiva já tem S no radical, as derivadas também têm S no radical, tá bom? Por exemplo, analisar é com S porque vem de análise, e análise tem S no radical. Paralisar, paralisação é com S porque vem de paralisia, e paralisia tem S no radical. Agora, se a palavra primitiva apresentar no radical uma letra diferente de S, eu terei palavras com radical com a letra Z, tá bom? Então tome cuidado. A primitiva tem S no radical, a derivada também terá S. A primitiva não tem S, a derivada terá Z. Por exemplo, economia não tem S, então economizar é com Z. Terror não tem S, aterrorizar é com Z. Canal não tem S, canalizar é com Z. Banal não tem S, banalizar é com Z. Cuidado com deslize. Deslize não tem nada a ver com liso. Nada a ver, tá bom? Deslize pode ser uma falha, não pode? Então deslize é com Z, tá certo, gente? Tá bom? Cuidado com as exceções, ó.
Catequese, embora tenha S no radical da primitiva, forma derivada com Z, catequizar. Síntese, embora tenha S na primitiva, forma sintetizar com Z. Hipnose, embora tenha S na primitiva, forma hipnotizar com Z. Batismo tem S, mas forma batizar com a letra Z, tá bom? Então tome cuidado com isso, por favor. É muito importante que você saiba disso. Tá bom, gente? Beleza? Como é que eu vou grafar com 2 S? Se as primitivas apresentarem 4 terminações: ceder, primir, gredir e meter. Então, se as primitivas terminarem em gredir, primir, ceder e meter, tá certo? Nós teremos derivada com 2 S, sem exceção, ó. Progredir, ó, termina em gredir, então progresso com 2 S. Transgredir, termina em gredir, transgressor, transgressão com 2 S. Conceder, termina em ceder, concessão com 2 S. Retroceder, retrocesso com 2 S. Reprimir, repressão, repressor, repressivo com 2 S. Oprimir, opressor, opressão com 2 S. Prometer, promessa com 2 S. Remeter, remessa com 2 S. Submeter, submisso com 2 S. Gente, primitiva terminou em ceder, primir, gredir e meter, derivada com 2 S. Tá certo? Não há exceção para isso. Basta só você seguir a palavra primitiva. Tá ok? Beleza? E importante a gente concluir pela seguinte dica lirosa aqui, ó. Cuidado com a primitiva que termina em ti. Palavra primitiva que termina em ti pode ter C cedilha, tá? Pode ter um S ou 2 S. Como é que eu vou ter que fazer? Eu pego o verbo que termina em ti e para formar a derivada, se for preciso, do verbo tirar só a letra R, então eu vou formar a palavra com C cedilha. Curtir, termina em ti, não é? Para formar curtição, tenho que eliminar o R. Então, se eu eliminar só o R, nós obteremos o tema, nós já vimos isso. Então, se obtemos o tema, nós temos curtição com C cedilha, beleza? A segunda dica, divertir. Para formar a derivada, eu não vou tirar somente o R, ó. Eu tenho que tirar o TI todo. Divertir, formar diversão, tira o TI todo. Ao tirar o TI todo, você vai olhar para a última letra que sobra antes do TI. Se for consoante, grafarei com S. Divertir, eu tiro o TI e vejo que a última letrinha aqui é um R, então diversão com S. Aversão, vem de avertir, tira o TI. Qual é a última letra? É o R. R não é consoante, então aversão com S só. Agora, se vocês forem formar palavras que são derivadas do verbo que termina em ti, e para isso, eliminar o TI todo, tu também, mas a última letrinha se sobrar, tá certo? Ó, eu vou tirar o TI todo, ó. O TI todo. E a última letra, ó, é uma vogal, tá bom? Aqui seria a mesma coisa, tirou o TI, ficou o R, aí é um S. Aqui tirei o TI, ficou vogal. Então, toda vez que você for formar a palavra derivada de um verbo que termina em ti, e para isso, eliminar o TI e observar que a última letra que sobreviveu antes do TI, se for vogal, grafaremos com 2 S. Discussão, ó. E mesmo, gente, outra coisa, eu tenho aqui 2 vogais. Se fosse um S só, teríamos uma cacofonia terrível, tá? Então fica discussão, omitir, tira o TI. Ao tirar o TI, beleza? Você tirou o TI. A última letra, vogal, então omissão será grafada com 2 S. Beleza? E assim você pega essas dicas envolvendo a ortografia da língua portuguesa, importante, porque são muitas regras, mas essas regras são bacanas para quê? Para você redigir as palavras que mais têm dúvidas. Tá certo, gente? Então, a todos vocês, meu abraço. Tchau, galera. Fui!